Olá, minha gente! Eu sou Érica Montenegro e trouxe hoje mais uma história para vocês. Só que antes da história começar, eu quero mostrar de onde é que ela saiu. Olha só. Hoje eu trouxe para mostrar para vocês um livro artesanal. Sabe como é um livro artesanal? Vê, como o próprio nome já diz, aquele que é todo feito à mão. E esse aqui, da história que eu vou contar para vocês, O Poder de uma Amizade, eu fiz quando eu estava fazendo o curso de brinquedista. E o desafio era criar a história e fazer o livro. Aí eu pensei, o que é a coisa que eu mais gosto de trabalhar? Papel. E foi com papel, desenhando, recortando e colando, que eu fui montando as ilustrações desse livro. Então hoje vocês vão conhecer essa história, que foi construída com muito carinho e que fala de uma das coisas mais importantes que a gente tem, que é a amizade. Pois bem, essas duas menininhas aqui são as personagens principais e eu vou dizer para vocês que a história delas foi inspirada em muitas histórias de amizade que a gente conhece. E assim a gente vai começar a história. Sara e Gemaia eram muito amigas. As meninas viviam num tempo em que os reis viviam em castelos e tinha todo aquele movimento da monarquia. As crianças brincavam livremente e Sara e Gemaia viviam lá, nesse movimento todo, brincando por ali na frente do castelo. Sara era filha do vassalo, que era a pessoa de confiança do rei. Gemaia era a princesa. As duas meninas brincavam o tempo todo. Brincavam de boneca, brincavam de todos os brinquedos que tinham à disposição, passeavam pelos jardins e viviam uma amizade que fazia gosto de se ver. Elas eram amigas de muito tempo, inclusive da época da barriga das suas mães, que ficaram grávidas bem juntinhas. A mãe de Sara era a pessoa que cuidava das flores da rainha. A rainha era super vaidosa, adorava o seu jardim sempre bem cuidado. E a mãe de Sara era super atenciosa com as plantas. Gemaia era uma princesa filha única, né, e estava sempre por ali, cutucando também o jardim, junto com a amiga e com a mãe dela. Essas meninas tinham uma rotina de brincadeiras sempre muito agitadas, e elas ficavam na biblioteca do castelo, gostavam de ouvir histórias, de ler, ficavam passeando pelo jardim, mas também gostavam de brincar lá dentro com seus brinquedos. Certo dia, o rei foi advertido de que uma de suas terras estava sofrendo ameaças de invasão. Como é ameaça de invasão? Estava tendo uma grande guerra e o rei ficou morrendo de medo das suas terras, das terras do seu reino, que na verdade eram as terras do seu povo, serem invadidas. Então ele chamou José e disse: José, você é meu rapaz de confiança e eu preciso que você se mude para aquela região onde as terras estão sendo ameaçadas de invasão. Pegue sua família e você vai ficar um tempo por lá. José não tinha muito o que discutir. Afinal de contas, ele era a pessoa de confiança do rei. E o rei, quando pedia, já se sabe, logo se cumpria. José chegou em casa e foi contando para a esposa e para a filha que eles iam se mudar daquele lugar. Ao mesmo tempo, a rainha, lá no castelo, também contava para sua filha que eles iam perder a proximidade com José, a esposa e a filha Sara. Ora, Gemaia escutou aquilo ali e ficou muito chateada, muito triste, chorou. E a mãe foi tentando conversar, foi tentando consolar, explicando que era por um tempo pequeno, mas não teve jeito, não teve acordo. A menina chorava exageradamente. Ao mesmo tempo, lá na casa de José, a mesma coisa acontecia com Sara. Na cabeça das meninas, elas ficavam imaginando: e agora? Como é que eu vou viver sem minha melhor amiga? Acontece que não teve jeito. A mãe de Gemaia, a rainha, ainda pediu à mãe de Sara: deixe Sara aqui com a gente, eu cuido dela para você, eu vou cuidar dela como se fosse minha filha. Mas a mãe, que só tinha Sara, disse: não tenho coragem, eu preciso levá-la. E assim foi. Em 3 dias as coisas estavam organizadas para a mudança e quando Gemaia e Sara descobriram que de fato não poderiam fazer nada, que não tinham poder nenhum sobre aquele fato, cada uma ficou pensando no que fazer para não esquecer a amiga. Rapidamente, Gemaia foi para o seu quarto e preparou uma caixinha com as coisas que a amiga mais gostava de brincar. Colocou livro, boneca,
todos os brinquedos que elas brincavam juntas. E colocou também um espelho que ela sabia que a amiga adorava. Aquele espelho era um espelho comum, como outro qualquer. E Sara adorava ficar se olhando nele. Então, Gemaia aprontou tudo. E quando soube que aquele era o dia da mudança, foi lá e levou a caixinha, entregou para a amiga, deu aquele abraço apertado e as duas se despediram. Sara chorava tanto que fazia pena. Gemaia subiu as escadas para o seu quarto desesperada. Ficou da janela olhando e viu quando lá longe a carroça parou de ranger e sumiu no horizonte. Sara ia com toda a tristeza no seu coração. E assim, as meninas, sem saber o que estava por vir, achavam que a grande amizade delas tinha acabado. Mas algo lhes dizia que não. Pois bem, certo dia, poucos dias depois daquela mudança, Gemaia acordou cedo, não tinha com quem brincar, estava triste, chateada, e sentou-se na frente do seu espelho e começou a se pentear. Penteando seus longos cabelos, né? Ficava lá horas e horas penteando. Até que ela percebeu olhando para o espelho, ela percebeu uma luzinha assim sobre o seu ombro. E ela olhou aqui, viu a luzinha se mexendo e acho que ela pensou, deve ser um vagalume. Quando ela fez assim, ela escutou, ei mocinha, assim não. Ela tomou um susto e ficou acompanhando a luzinha que se mexia para lá e para cá, até que ela pousou do outro lado. Gemaia olhou e percebeu que era uma fadinha, muito pequenininha. A fadinha ficou olhando para Gemaia e disse, não está me reconhecendo? E ela disse, claro que não, você fala. E ela ficou olhando para a fada. Foi quando a fada veio para frente dela e disse, há muito tempo eu conheço você e conheço também sua amiga Sara. Gemaia olhou e disse, conhece? Você nos conhece? Sim, conheço. Sua amiga Sara e você brincam desde pequenininhas no jardim. Quando vocês ficavam lá, se escondendo entre as plantas, eu estava lá. Eu estava lá também quando vocês pulavam na água, quando vocês faziam bolos de terra. Eu estava lá acompanhando tudo. Gemaia olhou e ficou pensando, né? Puxa, nem sabia que tinha uma fada bem pertinho olhando para a gente. Pois é, a fada disse, olha, eu estou acompanhando toda a tristeza do seu coração e eu vim aqui hoje para lhe dar um presente. Um presente? Gemaia pensou, adoro presente. Qual é o presente? Ela disse, você está com saudade da sua amiga Sara, não é? Sim, muita saudade, muita saudade. Pois bem, olhe para o seu espelho e se concentre na sua amiga. Gemaia pegou o seu espelho e ficou olhando e pensando na amiga. Quanto mais ela olhava, mais ela pensava na amiga. Até que ela viu lá do outro lado, quando a fadinha pulou para dentro do espelho. Ela tomou um susto, mas ficou observando e a fadinha foi lá e no ouvido de Sara. No mesmo instante, as duas pularam de volta e num segundo estavam lá no castelo. Sara e Gemaia se abraçaram, um abraço tão grande, tão forte, tão quentinho. Se reencontraram, nem podia imaginar o que estava acontecendo. Aí sim foi que a fada disse, pois vejam só, vocês duas agora vão fazer um acordo comigo. O poder da amizade de vocês é tão forte e tão grande que vocês vão poder brincar. Mas preste atenção, o tempo de brincadeira de vocês é esse aqui. 1 hora. Vocês vão prestar atenção e quando esta hora se passar, vocês de novo têm que ficar na frente do espelho para poder cada uma para o seu lugar voltar. E assim foi feito. As meninas passaram dias e dias brincando, sempre de olho naquele reloginho que mostrava, na ampulheta que mostrava o tempo, e elas não perdiam um segundo. As famílias observavam que as meninas estavam calmas, mas ninguém sabia do que estava acontecendo. Aquela amizade era tão forte que foi capaz de subverter até a realidade. Pois bem, o tempo passou rápido como uma carruagem e um belo dia as terras não eram mais ameaçadas. Sara e Gemaia puderam voltar a morar no mesmo lugar. Até hoje, ninguém nunca soube
do poder da amizade delas, tão forte que fez com que elas pudessem se encontrar. Dizem que as meninas cresceram e os seus filhos foram amigos dos filhos dos filhos dos filhos. E até hoje, todo mundo nunca nem soube desse segredo. Mas todo mundo, quando chega perto delas, sente que aquela amizade tem um grande poder. Espero que vocês tenham gostado da história, que vai estar à disposição de vocês para vocês verem e reverem quantas vezes quiserem. Até a próxima. Tchau, tchau.